Romanos 1, verso 22 e 23. Amém? Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como aves, quadrúpedes e répteis. Glória a Deus. Amém? Então, meus amados, inculcar, afirmar, professar, né? E Paulo está dizendo que as pessoas se inculcaram, né, por sábias, se professaram sábias, né, mas tornaram-se loucas. A palavra para louco, no grego, é a mesma palavra para sem sabor, ou insípido, ou inútil. Um verso muito conhecido, que Jesus usa essa palavra, louco, e é traduzida para nós por insípido, é Mateus 5,13, que diz o seguinte: vós sois o sal da terra. Se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão lançado fora, ser pisado pelos homens. Claramente, o contexto aqui de sabedoria e loucura, né, para Deus, na definição de Paulo, é muito diferente de sabedoria e loucura para os homens, né, na definição de Paulo. Num contexto mais imediato, a gente vê Paulo definindo sabedoria como o conhecimento de Deus somado à obediência a Deus. Ou seja, não basta conhecer, tem que conhecer e obedecer. Ou como nós falamos em outras mensagens, né? Um conhecimento relacional, né? Não é só conhecer de saber que Deus existe, né? Isso até o diabo sabe, né? Até os demônios sabem, mas é um conhecer relacional, é um conhecer em relacionamento, é conhecimento mais obediência. É isso que Paulo define por sabedoria. Portanto, no verso anterior ao que o Kelvin leu, é dito o seguinte: portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. E aí, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Então, claramente, Paulo diz que conhecer Deus sem se relacionar com Deus, sem obedecer a Deus, não passa de loucura, não passa de insensatez, né? Nesse ponto é importante lembrar que a palavra glorificar, né, eles não glorificaram a Deus, doxa no grego, ela está relacionada também à obediência e está relacionado também à imagem de Deus. Eu vou trazer essa relação em alguns versículos para os irmãos captarem a ideia do que Paulo está querendo passar para nós, né? Em 2 Coríntios 3:18, Paulo diz o seguinte: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando
como por espelho a glória de Deus, a glória do Senhor, perdão. Somos transformados de glória em glória, de doxa em doxa, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, Paulo está dizendo aqui que o Espírito de Deus nos transforma de glória em glória, de doxa em doxa, a imagem de Deus. Então, glorificar a Deus nos faz ser conformados à imagem de Deus. Então, obedecer a Deus nos faz sermos conformados à imagem de Deus. Quando eu vejo um cristão genuíno, eu vejo Cristo. Eu vejo a imagem de Cristo. Quando eu vejo santidade na vida de um cristão, eu vejo a imagem de Cristo. Eu vejo a glória de Cristo. Eu vejo a doxa. Então essas palavras, elas estão muito relacionadas para Paulo. E esse termo de doxa em doxa, de glória em glória, de obediência em obediência, eu sou transformado à imagem de Cristo, de fé em fé, como ele diz alguns versos antes aí, e nós trabalhamos muito esse de fé em fé aqui em sermões passados, né? Outro texto está lá em Filipenses 3, 20 e 21, diz o seguinte: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, doxa, segundo a eficácia do poder que ele tem até subordinar a si todas as coisas. Então você vê que o projeto de Deus na redenção é transformar o seu corpo em doxa, em glória. Então, Deus tem um plano de redenção na vida do cristão. Então, entre a justificação e a glorificação, que é a doxa, que é o estado de varão perfeito, a estatura de varão perfeito, você tem algo no meio aí, que é a santificação, a mortificação, a obediência, de fé em fé, de glória em glória, de doxa em doxa, até nós atingirmos a estatura de varão perfeito, até nós sermos transformados por Deus num corpo incorruptível. E aí sim, nós refletiremos em plenitude a imagem de Deus. Então Paulo nos ensina que conhecer e obedecer a Deus é sabedoria, mas conhecer e desobedecer a Deus é loucura. É se inculcar por sábio, mas transformar-se em louco. Jesus diz o seguinte em Mateus 7, 24 ao 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios,
sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será considerado um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Novamente, nós temos aqui um conceito de sabedoria ou prudência, sendo não somente o conhecimento de Deus, mas a obediência a Deus. Se conhecermos a Deus e não nos relacionarmos com Ele, somos loucos ou insensatos. Claramente, o relacionamento com Deus é por meio da obediência ao senhorio de Cristo. Nós acabamos de ler que Jesus disse que o prudente ou sábio é aquele que ouve as palavras dele e as pratica, e que o insensato ou louco é aquele que ouve e não as pratica. Alguns versos antes dele dizer isso, ele diz o seguinte: nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então Jesus não tem por relacionamento o seu ministério. Quando você vem tocar violão, você não está se relacionando com Deus. Quando você vem, sei lá, servir sopa, você não está se relacionando com Deus. Quando você vem pregar a palavra, você não está se relacionando com Deus. Só tem uma maneira de você se relacionar com Deus. É Ele ser o Senhor do seu coração. Não tem outra maneira. Jesus é o Senhor do seu coração. Porque o argumento que ele está dizendo é esse: muitos me dirão, Senhor, Senhor, mas eu não sou o Senhor deles, porque eu não conheci eles, porque eles não se submeteram ao meu senhorio, porque eles praticam a iniquidade. A palavra para iniquidade é anomia. A como partícula de negação, nomia, de nomos, lei. Aqueles que não observam a lei, aqueles que não observam as coisas ensinadas, aqueles que não se guardam em santidade. É isso que é iniquidade. É aquelas pessoas que acham que vão se esconder atrás da graça de Deus, sem uma vida de submissão ao senhorio de Cristo. Isso não é graça, é loucura. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Graça é quando você passa pela cruz. Jesus se tornou Senhor do seu coração. Aí sim, você está na graça de Deus. Ninguém te arrebata das mãos dele. Ninguém. Não há inferno, não há diabo.
não há criatura, não há coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, não há nada que te arrebata das mãos de Cristo, se você estiver em Cristo, se Cristo for o Senhor do seu coração. Então, é isso que Paulo está nos falando. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, trocaram a glória do Deus incorruptível pela semelhança da imagem do homem corruptível, assim como de aves, quadrúpedes e répteis. Nós vimos a glória de Deus. Nós vimos a imagem de Deus. Nós vimos Cristo. Ok. Os gentios conheceram a Deus por meio das coisas criadas, através da sua própria consciência, e eles não glorificaram a Deus, não honraram a Deus, não honraram a imagem de Deus neles, preferiram a imagem do homem e das coisas criadas, ao invés da imagem do Criador. Mas, e os judeus? E os judeus? Eles não glorificaram a Deus? Eles não observaram os mandamentos? A resposta é não. Não observaram, não glorificaram. Por que não? Porque é impossível sem Cristo. E é aqui onde você vê Cristo na centralidade de tudo que existe. Romanos 8,3 diz o seguinte: porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte: Deus é santo. Ele tem um padrão de santidade. Não entra no reino dele ninguém que não seja santo. Ninguém que não esteja no padrão de santidade dele. E ele estabeleceu para nós o seu padrão de santidade, nos dando a sua lei, nos dando os 10 mandamentos. Só que o homem que caiu no Éden, que pecou, que deveria cumprir os 10 mandamentos na terra, deveria honrar a imagem de Deus, deveria ser o representante de Deus aqui na terra. Esse homem caído, ele deixou de ter Deus como Senhor de seu coração. Ele passou a ser agora dominado por Satanás. Satanás passou a ser senhor do coração dele. Então esse homem caído e depravado, a ele é impossível agradar a Deus. A ele é impossível guardar os mandamentos de Deus. A ele é impossível observar a lei de Deus. É isso que Paulo está dizendo em Romanos 8:3. O que era impossível à lei, o que era impossível à lei? Justificar o homem. É impossível a lei te colocar no padrão de santidade
que Deus exige de você para que você seja salvo. Paulo disse: eu não conheceria cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas uma vez que a lei me disse para não cobiçar, eu fui tentar obedecer e descobri que eu não consigo obedecer esse mandamento. Então o pecado, tomando ocasião da lei, me matou. Miserável homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Eu estou numa bomba relógio. Quem me livrará disso? E a conclusão que ele chega é: graças a Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E aí no 8:3 ele diz: porque o que for impossível à lei, ou seja, te justificar, Deus fez Ele mesmo. É o próprio Deus quem cumpre a lei do próprio Deus para te justificar. E é o próprio Deus que recebe o castigo que era destinado para você, para que você não receba. Então, o que foi impossível para a lei fazer, Deus fez enviando Cristo, cumprindo toda a lei. Foi o único homem que pisou nessa terra e cumpriu cabalmente toda a lei. E depois ele enviou ele para a cruz, para ele sofrer a ira de Deus da igreja, daqueles que estão em Cristo, daqueles que têm um nome escrito no livro da vida. Jesus sofreu a punição dos eleitos. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Então, se você é um eleito do Senhor, eu tenho uma palavra para você: tetelestai, está pago. Jesus sofreu a ira de Deus no seu lugar. Você não é filho da ira, você é filho da promessa, você é filho da graça, você é filho do favor. Quando você chegar diante de Deus, e Deus vai falar assim: me apresenta as suas obras, você não vai falar: eu toquei violão na igreja. Você vai falar: e eu vou te apresentar de Cristo, está aqui. Essas obras são perfeitas, essas obras são aceitas diante de Deus. O meu tocar violão não é aceito diante de Deus, o meu vir pregar aqui não é aceito diante de Deus, mas as de Cristo são aceitas diante de Deus. Isso humilha o homem e glorifica Cristo. E o Evangelho é esse: o Evangelho humilha o homem e glorifica Cristo. Eu sou humilhado junto com vocês, mas Cristo é exaltado. E louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então a lei nunca teve intenção de salvar ninguém, somente condenar, somente matar. Por quê? A lei é ruim? Não, a lei é boa. Mas o homem é pecador e não pode cumpri-la. E aí, querido, a gente fica num estado de humilhação. A gente quer ter o controle das coisas. A gente quer falar como eles nos ensinam nesses cursos de coaching, nesses cursos de pensamento positivo. Seja mestre do seu destino, né? Faça o seu próprio destino. A gente quer estar no controle das coisas, mas nós não estamos. Nós não estamos. Paulo diz em Romanos 9:16: assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Aleluia, glória a Deus. Vocês entenderam isso? Não depende de você querer,
não depende de você se esforçar, de você correr atrás. Depende de Deus exercer misericórdia em você. Você sabe o que isso faz com você, meu irmão? Isso te humilha. Você sabe o que isso faz com Cristo, meu irmão? Exalta o nome de Cristo. Mas eu tenho uma frase que, se você pensar comigo, você vai ter paz nisso. Todas as vezes que Cristo é exaltado, todas as vezes que Cristo é glorificado, nós somos beneficiados. O que você quer? Glória ou salvação? Eu quero salvação. Deixa a glória para Cristo. Eu quero ser beneficiário. Eu quero ser salvo. Eu quero gozar da vida eterna. Deixa a glória com Cristo. Eu sou miserável, pecador, moribundo, pedinte. Eu sou dependente dele. Se ele não me sustentar, eu caio. Isso é humilhante, mas é bom. Ande em humilhação. Ande em dependência do Senhor. O melhor lugar do mundo é você lavando os pés de Jesus com lágrimas de arrependimento e secando com os seus cabelos, como aquela prostituta fez. Esse é o lugar mais seguro do universo. Os pés de Cristo. É o lugar mais desejoso de se estar, aos pés de Cristo. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, todavia que decorre da fé, e Israel que buscava a lei da justiça não chegou a atingir essa lei? Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Presta atenção numa coisa. Se você quer ter justiça própria, Jesus é uma pedra de tropeço para você. Mas se você decidir crer nessa pedra, você vai construir a sua casa sobre essa rocha. E virão os ventos e as chuvas torrenciais, e a sua casa não se abalará. Porque os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, não se abalam. E Paulo fala mais dos romanos, dos hebreus, dos judeus, porque lhes dou testemunho que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, não com sabedoria, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Então os judeus também, assim como os gentios, estão enquadrados no que Paulo disse: inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, porque trocaram a glória do Deus incorruptível pela semelhança da imagem do homem. Os judeus queriam ser justificados diante de Deus por suas obras, porque eles guardavam a lei. Mas Deus disse que a justiça deles
era como um trapo de imundícias. Então, meu querido, não tenta ir por esse caminho, você não vai conseguir. Se os judeus não conseguiram, a gente que é ocidental não conseguirá. E aí é mais um motivo para você se humilhar e se apegar ao seu intercessor, ao seu salvador, ao seu mediador, ao seu justificador. É só Jesus, querido. Não tem outro caminho, não tem atalho. É só Jesus. Não tem santo, não tem deuses, não tem religião, não tem apóstolo, não tem pastor, não tem Buda, não tem nada que te salve a não ser Cristo. Porque Deus não aceitou nenhuma obra a não ser a de Cristo. Judeus e gentios no mesmo barco furado. Uns conhecem a Deus pelas coisas criadas, outros conhecem a Deus pelos profetas. Uns deliberadamente trocaram a glória de Deus pela glória das coisas criadas, quadrúpedes, répteis. Os judeus trocaram a glória de Deus pela glória do homem, queriam estabelecer a própria justiça, ao invés de aceitar a justiça que vem de Deus. Leia os evangelhos, meus queridos. Todos os embates com Jesus dos fariseus era sobre justificação. Todos eles, sem exceção. Leiam os evangelhos. Leiam o que o jovem rico, bom mestre, Jesus já cortou ele na lapa. Por que você está me chamando de bom? Você quer que eu te chame de bom de volta? Leia o perito na lei, que falou do samaritano. Ele deu o exemplo do bom samaritano. Ele falou para ir de imitar. Falou para imitar o samaritano, não o que usou de misericórdia. Todos os embates de Cristo com os peritos da lei, com os fariseus, era sobre justificação. E essa é uma doutrina fundamental para o cristianismo. E essa é uma doutrina fundamental para a reforma cristã. Oséias diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Aí no capítulo 6 de Oséias, o profeta continua: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas Ele nos sarará. Ele fez a ferida, mas Ele ligará. Depois de 2 dias, nos revigorará, e ao 3º dia, nos levantará. Ressurreição, Cristo, vida. E viveremos diante dEle. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. O profeta profetizando a vinda do Messias. Deus quebrou o povo de Israel. Deus fez a ferida. Deus entregou uma lei que eles não podiam cumprir para apontá-los para um Messias, para um Cristo. Deus queria apontá-los para o Cristo. E eles rejeitaram o Cristo. Então, pastor Eric, me ajuda aí. É para obedecer ou não é para obedecer? Porque se eu obedeço, eu posso estar incorrendo em ilegalismo.
e sofrer condenação. Se eu não obedecer, Jesus falou que não me conhece, né? Pois ele só se relaciona com os obedientes. O que eu faço, pastor Eric? A resposta é: obedeça em Cristo. Obedeça em Cristo. Romanos 6, 15 e 16. E daí, havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Você sabe o que Paulo está falando aqui? Paulo está te fazendo você voltar lá em Gênesis. Quando Deus disse para mulher que o desejo dela seria para o marido dela. Então, na verdade, o nosso coração é quem nos guia, a nossa volição, a nossa vontade. O homem é feito de vontades. É a sua vontade que te guia. Quem é o Senhor da sua vontade? Deus ou o diabo? Quem é o Senhor do seu coração? Quem é o Ish? O Pater? Você foi regenerado? Você é nova criatura? Então, obedeça na força que Deus supre. Se você obedece o pecado, Cristo não é Senhor do seu coração. Adão e Eva quiseram ser sábios, mas tornaram-se loucos. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Eles desejavam sabedoria, foram enganados pela serpente, foram os primeiros a mudarem a glória de Deus pela glória de um réptil. A velha serpente. Agora o homem não é mais sábio, porque é escravo do seu ventre, escravo dos seus desejos, escravo de sua volição. Satisfará os desejos do coração de quem for o Senhor do coração dele. Esse era o problema de alguns fariseus. Jesus disse em João 8, 42 e 44, do 42 ao 44. Replicou-lhes Jesus: se Deus fosse de fato o vosso Pai, Pater, Ish, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, Pater, Senhor, e quereis satisfazer-lhes os desejos. É tudo uma questão de quem é o Senhor do seu coração. Romanos 5:20, a conclusão que chegamos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus envia uma lei que nós não conseguimos cumprir, para que o nosso pecado seja evidenciado, e para que nós nos humilhemos na presença
do rei, como aquela prostituta que enxugava com os seus cabelos as lágrimas derramadas sobre os pés de Jesus. Não como aqueles fariseus que desonraram Jesus ao recebê-los e não lavarem os seus pés, como era de costume. Jesus permaneceu com o pé sujo, mas aquela pecadora estava lavando os pés dele e com lágrimas de arrependimento. E aqueles fariseus diziam: se ele fosse o Messias, ele saberia quem tocava ele. Ah, querido, que nós sejamos como a prostituta, confessos, réus confessos. Tiremos as nossas máscaras diante de Deus. Confesse o seu pecado, meu irmão. Deus quer que você confesse. Isso glorifica Cristo. Até o seu pecado glorifica Cristo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu pequei, Pai. Sou pecador, me perdoa. Cristo é glorificado, queridos, porque Ele é poderoso para te perdoar, porque o sangue dele é precioso, porque Ele é justo, porque Ele foi perfeito. Ele é o seu advogado. Ah, amados, Cristo é precioso. Nós precisamos entesourar Cristo em nossas vidas, queridos. A gente não é um clube social, amados. A gente não é uma casta superior. Nós somos pecadores confessos. O que nós temos de diferente do mundo é Cristo em nossas vidas. Não vamos ficar aqui trocando elogios, como aquele jovem rico: bom mestre, por que você me chama de bom? Porque você quer que eu te chame de bom também? Vocês querem que o pregador venha aqui e fique massageando o ego de vocês? Não, amados, nós somos pecadores. Nós somos pecadores. Mas nós somos convidados do Rei para sentar à mesa. Mas é por causa dele. Não é por nossa causa, não. É por causa dele. Eu sou convidado dele. Não tente ser perfeito, meu irmão. Você vai errar. Você vai errar. Reconheça o seu erro. Reconheça o seu pecado. Dobre o seu joelho. Miserável homem que sou. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Jesus Cristo seja exaltado. Presta atenção nesses 3 versos de Efésios que resume a pregação de hoje. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Nada do que você fez ou vai fazer te salvou ou vai te salvar. É um dom de Deus. Nem a fé que você exerce para a salvação vem de você mesmo. É um dom de Deus. Você está completamente nas mãos de Deus. Você não tem controle de nada.
depende de Deus em exercer misericórdia. Mas Paulo não para aí. Ele continua no verso 10. Ele continua falando assim: pois fomos feitura dele, criados em Cristo. Criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então sim, devemos obedecer, porque Deus preparou boas obras para que nós andássemos em obediência. Até o nosso obedecer vem de Deus, vem do Espírito Santo de Deus que habita em nós, que nos empodera, que nos dá fé, para que nós possamos negar a carne, negar o mundo, negar o pecado. A mesma fé que você exerceu, crendo, se arrependendo, se convertendo, é a fé que você exerce, se santificando, mortificando, glorificando o nome de Cristo, de glória em glória, de fé em fé, até a estatura de varão perfeito. Porquanto aos que de antemão conheceu, Cristo te conheceu, meu irmão? Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Cristo te conheceu, meu irmão? Minha irmã? Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de Cristo. O primeiro Adão estragou a imagem de Deus. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O segundo Adão restaura a imagem de Deus em nós, que é a imagem de Cristo, de glória em glória, de imagem em imagem, de fé em fé, de obediência em obediência. Não obediência carnal, mas obediência empoderada pelo Espírito de Deus. Não saiba sua mão esquerda o que faz a direita. Não é obediência que você canta aos quatro ventos, fazem orações públicas, é aquilo que ninguém está vendo. Não é você se comportar perto da sua esposa ou do seu marido, é você se comportar quando a sua esposa ou seu marido não está perto, mas Deus está. Não é fazer quando você vai receber algum crédito por aquilo, é fazer quando o único que vai receber crédito por aquilo é Cristo. Mas aí você vai saber, a glória é dele, mas o benefício é meu. Sempre que Cristo é glorificado, eu sou beneficiado. Então, queridos, em fraqueza, confessamos que não temos justiça própria. É a justiça de Cristo que nos salva. É o Evangelho de Deus. Não nos envergonhamos de dizer que Cristo é a nossa justiça e que nós somos os piores dos pecadores. Não nos envergonhamos do Evangelho. Assim, sem ter obra alguma, somos justificados pelo Evangelho, que revela em nós essa justiça através da obediência empoderada pela mesma fé que nos justificou. Já o mundo continua trocando a glória de Deus pela glória do homem, de répteis, e aves e quadrúpedes. Se você não está em Cristo, clame a Ele, peça socorro.
para que Ele venha com seu Espírito vivificante e te desperte a obediência. Se você está em Cristo, não resista ao Espírito de Deus e deixe-o podar os galhos para que você frutifique mais. Igreja, antes de convidar o ministério de louvor, eu queria convidar a igreja a se colocar de joelho, se for possível. Se você tiver alguma dificuldade física, ou tiver com uma roupa que não te possibilite, ou tiver com criança, pode ficar sentado. Do contrário, meus amados, se coloque de joelho. Vamos tirar 5 minutos. Glorifique a Deus nesses 5 minutos, pelo privilégio de você ser um escolhido de Cristo, pelo privilégio de você fazer parte da igreja, pelo privilégio de você ter um nome escrito no livro da vida. Glorifique a Deus pelo privilégio de você se assentar na mesa do Senhor. E se tem alguma coisa que você precise confessar para Deus, confesse. E se você não se sente confortável, se essa palavra te confronta demais, confronta todos nós, meus irmãos. Peça a Deus. A boa notícia é que é Ele quem faz toda a obra. É Ele quem nos conduz ao arrependimento. É Ele quem desperta os nossos corações. Eu não tenho o que fazer na minha força. Eu tenho que fazer na força de Deus. Eu tenho que fazer na força que Deus supre. É um grande engano a gente achar que a gente vai se consertar para depois servir a Deus. Isso não vai acontecer. Deus vai te consertar e depois você vai servir a Deus. Então peça a Ele que te conserte. Peça a Ele que entre no seu coração. Peça a Ele que te desperte. Peça a Ele que venha com o Espírito vivificante. Deus soprou em Adão. E Adão se tornou uma alma vivente. Mas através da obra de Cristo, Deus sopra em nós o Espírito vivificante que nos desperta para Cristo, que nos tira do sono, que nos tira do coma, que nos tira do estado de morte espiritual, que nos tira do estado de escravidão do pecado. O Espírito que manda embora do nosso coração o antigo senhor, Satanás, e agora assume o trono. Peça a Deus que Cristo assuma o trono do seu coração. Clame a Ele que tenha misericórdia de ti. Olhe para Ele. A palavra de Deus diz que nos últimos dias Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Então não há judeus nem gentios, não há etnias, não há rico nem pobre, preto nem branco. Deus não faz acepção de pessoas. Todo aquele que Deus despertar e clamar o nome do Senhor, esse será salvo. Se você clamar o nome do Senhor,
queridos, é porque Deus já te despertou. Se você anseia por pedir a Cristo para mudar a sua vida, querido, é porque o Espírito de Deus já está trabalhando no seu coração. O nosso Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus de salvação. Mas Ele também é um Deus justo. E Deus, por seu amor, enviou o seu Filho para fazer em nosso lugar aquilo que nós não éramos capazes de fazer. Por isso, nós devemos entesourar Cristo. Senhor, louvado seja o teu nome. Bendito seja o teu nome. Pai, eu não sou digno. Eu não sou digno de ti, ó Deus. Sou fraco e pecador, Pai. Pai, o Senhor conhece as minhas fraquezas. Deus, eu sou tímido. Deus, eu não aponto pecado quando deveria. Eu me calo em covardia, Deus. Eu sou covarde, Pai. Deus querido, Deus amado. Mas eu creio, Deus, na suficiência de Cristo. Todos nós, Pai, aqui, Deus, creemos na suficiência de Cristo. Nós queremos, Pai, entrar, Pai, em humildade, Deus, na mesa do Senhor, dando toda a glória a Ti, ó Pai. Aviva esta igreja, Senhor. Aviva, Pai, desperta, Deus. Faz deste lugar, Pai, um povo forte, Pai. Faz deste lugar um povo santo, Deus. Faz deste lugar um grande exército, Pai. Deus, faz deste lugar, Pai, um lugar, Pai, onde o Teu nome é glorificado, honrado, exaltado, magnificado, lembrado, entesourado. Pai, nos dê uma paixão pelo nome de Cristo, Deus. Nos ajude a amar Cristo, Pai. Nos ajude, Pai, a amar o que Ele ama, odiar o que Ele odeia, Deus. Pai, nos ajude, Pai, a não sermos, Pai, dispersos. Nos ajude, Pai, a não sermos, ó Deus, distraídos, Pai, pelas coisas desse mundo, Pai. Nós estamos no mundo, Deus. Nos faz vigilantes, Pai. Nos encha, Pai, do Teu amor, Pai, amor pelas almas, Deus. Pai, nos dê amor pelas almas, Pai, amor pelo verdadeiro Evangelho, Pai. Amor pela Tua palavra, Deus, amor pela Tua santidade, Deus. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Quero convidar o pessoal do louvor. E o diácono Marcelo, o pastor Patrick e o pastor Daniel,